Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o DNA. DNA, telômero e alguns símbolos antigos, como o caduceu, né? E o DNA. Então, sem mais demora, vamos logo ao assunto que interessa, né? Então tá. O caduceu para quem não conhece, o caduceu é a simbologia que é usada na medicina de Hermes Trismegistus, ou para os no caso há uma mudança desse mesmo Hermes Trismegistus também, não só o caduceu de Hermes Trismegistus, mas também é conhecido como o caduceu também como o deus da medicina, Esculápio, né? Mas a origem mesmo é Hermes Trismegistus, Hermes Trismegistus, né? Que significa 3 vezes grande, ou mensageiro dos deuses, né? Deuses entre aspas, tá? Eu tô falando assim, a mitologia lá que eles falam, beleza? Não me ligo a essas coisas. O interessante sobre o caduceu é que, se você reparar, ele é muito parecido com o entrelaçamento do DNA, correto? O DNA ele se entrelaçam igual aquela serpente, beleza? Então segura aí, vai, fica aí que você vai, vou revelar algumas coisinhas sobre o DNA. Então beleza, o DNA e a longevidade. Os antigos, embora a nossa história, a escola fala que na época do Egito e tal, o homem vivia 30 anos e tal. Pode até ser o homem medríoque, aquele leigo, burro da sociedade, igual a maioria da população. Sim, vivia pouco tempo, mas os homens sábios viviam muito tempo. E tinham todo um segredo que era guardado. E uma delas, os sábios sabem. E hoje a ciência revela quais são essas questões que fazem o homem viver um pouco mais, né? Hoje em dia nós sabemos que vinho, né, que tem resveratrol, faz o homem viver mais, por causa que melhora na enzima de telomerase. Então, tem alimentos que ajudam na enzima de telomerase, né, como resveratrol, astragalo, era usado muito pelos os reis. E por isso que era interessante ter um vinho de boa qualidade, ou então se apoderar de uma erva chamada astragalo, para produção melhorar essa produção de enzima telomerase, fazer os telômeros crescerem mais, né? Então fazendo com que você tivesse uma longevidade maior, uma duração maior de vida. Aí, se você acha que é só isso o segredinho, não para por aí. O nosso DNA e a nossa enzima de telomerase, ela se alteram de acordo com o ambiente. As pessoas, o ambiente é estressante? Se é estressante, os telômeros encurtam. Você tem problemas, conflitos internos? Os telômeros encurtam. Você tem uma saúde mental? É importante que você tenha uma saúde mental, física e espiritual, para que você possa ter uma longevidade. Então, tudo que influencia esses três, os seus telômeros encurtam. Então, o nosso DNA ele é moldado de acordo com o ambiente e de acordo com a sua forma de pensamento, né? Isso pode te fazer você ter uma vida curta ou pode você aumentar. Isso cientificamente já é comprovado. O livro que você vai obter mais informações sobre isso se chama O Segredo Está nos Telômeros. Então, se você quer viver mais, leia o livro. Lá vai ter muitos detalhes, mais do que eu estou falando aqui, sobre
a longevidade e a enzima de telomerase e os telômeros, beleza? Então, os antigos tinham uma ciência, tinha toda uma ciência que foi perdida, os antigos sábios, né? E que ficou... poucas pessoas sabem hoje em dia, e que a ciência tem revelado, tem comprovado. Então, sim, existia pessoas que viviam muito tempo, e hoje é possível sim, só que é um pouco complicado, porque nós vivemos em uma sociedade que onde tem o medo, o tempo todo você está com medo, o tempo todo você está ansioso, o tempo todo você está com raiva, o tempo todo você está estressado, o tempo todo você está trabalhando demais, super cansado. E tudo isso soma-se com água poluída, alimentação ruim e ar poluído, e isso tudo faz com que você acabe morrendo mais cedo. Em vez de haver uma produção de enzima de telomerase, vai haver a escassez da enzima de telomerase, causada por esses fatores que eu estou falando. Então, a pessoa acaba envelhecendo muito rápido demais. É um envelhecimento precoce, praticamente. Se você era para se manter jovem até os 50 anos, que eu acho isso razoável, eu não acho isso um absurdo, eu acho isso razoável, mas a população, ultimamente, entre 50 anos, ela já está acabada. Por quê? Porque passa a vida toda trabalhando igual um burro de carga, então quando chega a 50 anos para 60 anos, o cara já está acabado. Mas o normal, que era, se fosse uma sociedade que os recursos forem, todo mundo tivesse uma distribuição legal, que eu acho, na minha opinião, que a distribuição legal para as pessoas seriam 5 mil metros de terra para cada pessoa, ter a sua, cavar poços artesianos, ter a sua própria água, não jogar esgotos na águas dos rios e nem muito menos dos oceanos, e ter sua própria energia. Hoje tem os painéis solares, produção da sua própria energia, própria água, própria alimentação. Teria alimentação mais saudável, as pessoas viveriam mais. E com energia sustentável também, um carro elétrico autogerável com painéis solares captando a energia do sol. Então a gente eliminaria a Petrobras, eliminaria a CEMIG, eliminaria a Copasa e eliminaria a indústria alimentícia, que produz um monte de alimentos com agrotóxico que só detonam a saúde de todo mundo, fazendo todo mundo morrer mais cedo, antes dos 100. E realmente a Bíblia fala que os anos dos homens seriam até 120. Na época de Noé era fácil você até ultrapassar os 120, né? E hoje não, hoje as pessoas estão limitadas aos 60 anos, né? Por causa dessa merda toda que foi implantada, e você acha que isso é normal. Isso não é normal, tá? Isso aí é o capitalismo, e realmente tem um interesse econômico e de dinheiro de grandes corporações e de pessoas que manipulam todo o sistema criado, desde a alimentação até a indústria farmacêutica, e o político também faz parte dessa manipulação total, né? Então existe, como o Enéas falou, o Enéas, se você procurar aí na internet, o Enéas fala assim que nós somos governados por um governo alienígena. Por quê? Porque quando a gente acha que o governo está fazendo a sua parte, na verdade o governo está sendo manipulado por outras pessoas de grande interesse, que no caso são os próprios banqueiros, que têm o poder e o controle, porque o próprio governo, eles devem aos bancos. Então é natural que os bancos interfiram na nossa economia, na nossa alimentação, nos interesses econômicos, e também até na ciência, que também são fraudadas. E tem ciências que são realmente a verdade, não são expostas ao povo. Então, eles têm, na verdade, está havendo uma ocultação da verdadeira informação por causa de interesses político-econômico, né? E isso aí, a gente não é nada de... essa história aí, a gente sabe muito bem que lá na época do tenentismo, coronelismo, sempre existiu essa manipulação, né? Depois teve agora as grandes corporações estão envolvidas no meio. Os banqueiros e outras grandes corporações de grandes firmas e corporações assim econômicas estão envolvidos no meio, né?
Só que ninguém vai falar isso, e tá na cara de qualquer um que olhar e parar para analisar e ver na internet, que você vai ver que tem uma força que manipula toda a nossa economia, e é a política. Então não há como a gente chegar a ter um benefício de saúde, de longevidade, em qual uma classe uma pequena classe é favorecida e a maioria da classe são desfavorecidas. E são jogados praticamente lixo, envenenando a nossa água, envenenando a nossa comida, envenenando tudo, entendeu? E quem vai lá saber daqui a 10, 20 anos o que vai ser dessas novas gerações alienadas, que não consegue nem pensar, não consegue nem raciocinar, e fica o tempo todo no celular, o tempo todo não tem comunicação com os pais não têm comunicação com os filhos, e vira essa merda toda aí, entendeu? Então tudo isso aí atrapalha na sua velhice, na sua questão de envelhecer rápido e de ter uma velhice assim muito rápida, acelerada, que no caso para mim, como a pessoa está velha com 60 anos, para mim é uma alienação e de coisas porcarias que são colocadas. E eu não estou falando, quem quiser tirar a prova disso aí que eu estou falando, digite na internet, procure na Amazon.com, ou então no site Ler Livros, né? Pelo livro O Segredo Está nos Telômeros. Aí você vai ver essas questões que eu estou falando aí. Para quem quer pelo menos se esforçar em ter uma melhor saúde, né? E ter uma longevidade. Não é fácil? É fácil? Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Assim como não é fácil você levantar, sair do seu trabalho para poder ir para academia, não é fácil, ou acordar de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para fazer um exercício físico e depois ir trabalhar, não é fácil. Fazer regime, comer determinadas comidas que você não gosta para melhorar a sua saúde, não é fácil, mas é necessário um esforço. Então, é isso aí. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e leia o livro antes de comentar aqui no canal e falar que eu estou exagerando alguma coisa. Pesquise antes de comentar ou questionar ou falar qualquer besteira aí, beleza? Até mais.